Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Muito boa noite a vocês que vão participar conosco nessa live. Aleluia, Deus. A você que vai ver essa ministração depois, nessa gravação. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos mais uma noite aqui para a glória de Deus. Aleluia. Pregando a palavra, falando do amor, falando da lei, Aleluia. falando das coisas boas e a orientação que Deus nos deixou sobre a palavra dele. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus, nessa noite. Glória, glória a Deus. Te agradeço, Deus, pelo ar que entra pelos meus pulmões, né, pastor? Nesse dia de hoje, Pela misericórdia, né, que se renovaram. as misericórdias, por nós estarmos aqui nessa noite, Aleluia. respirando, falando de Deus, falando do amor dele. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Santo. E eu creio que será uma noite de muito esclarecimento. Aleluia. Será uma noite de que, se você estiver ligado, Deus vai me falar poderosamente contigo. Aleluia. Para a glória dele, em nome de Jesus. Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. É o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado. É o nome de Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Obrigado, Aleluia. Deus, por esta noite. Aleluia. Louve e engrandeça o teu nome, Deus. Obrigado por quem tu enviares, Deus, para estar assistindo essa ministração. Glória a Deus. Estamos eu aqui, eu e o pastor Maurílio, nessa noite de hoje, Aleluia. para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Nos ajude, participe, Aleluia. mande um versículo bíblico, Aleluia. nos ajude a fazer essa ministração nessa noite de hoje para a glória de Deus. Glória a Deus. Compartilha a live aí nos seus contatos. Compartilha a live no WhatsApp, nos grupos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia, Deus, em nossas vidas, em suas vidas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui, eu e esse pastor doido, Segunda-feira. para falar de Jesus, falar de Deus, Glória. falar do amor dele, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Aleluia. Um tema especial. A culpa não é de Deus. Meu Deus. Pastor. A culpa não é de Deus não, meu irmão. E a gente vai tentar te mostrar nessa noite sobre a palavra de Deus. Esse tema que Deus nos deu. Mas antes da gente começar a falar da inerrância da palavra de Deus, vamos orar, pastor? Vamos falar com o Senhor através O da senhor oração. pode orar, pastor, em nome de Jesus? Vamos orar. Convido a você que está nos assistindo a orar Glória a Deus. conosco. Soberano Deus e Aleluia. eterno poderoso Pai, glorificado e exaltado é o teu nome. Convidamos o teu Espírito, Senhor, para estar conosco diante Glória dessa a live, Deus. dessa ferramenta chamada internet. Ó Pai, que o teu nome venha a ser glorificado, que a palavra que for ministrada aqui, Senhor, vá de encontro aos corações, às mentes. Glória a Deus. Ó Pai, que tudo isso, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que tudo que nós realizemos aqui, Deus, seja para a glória do teu nome. Ó Pai, que o teu povo venha a ser instruído, Aleluia, venha a ser edificado, Senhor, através dessa live. Pai, muito Aleluia. obrigado por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de ser ferramenta sua, ser instrumento seu para o reino de Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar conosco nessa noite. Vamos falar de um tema que parece até um tema fácil, mas não é. A gente quer mostrar para vocês sobre Deus, o tema que o Espírito Santo nos deu. Meu Deus. Deus não é culpado. E nós vamos te passar alguns textos bíblicos. Esse é um tema que dava para falar a noite toda, pastor. Exatamente, tema até um pouco polêmico. Um pouco polêmico, né? Que muitos de nós reclamamos de Deus, murmuramos.
E nessa noite, sobre a palavra de Deus, a gente vai te mostrar que Deus não é culpado. E a gente pegou como base para iniciar essa ministração, nós vamos usar vários textos bíblicos nessa noite de hoje. E a gente pegou como base para a gente iniciar o texto que está lá no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. No seu capítulo 28. Eita. Deuteronômio 28. Vai dizer para mim e para você assim a palavra de Deus, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que o versículo 2 vai dizer: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. É sobre esse texto que nós estaremos conversando contigo nessa noite, te mostrando um pouquinho do muito que tem na palavra de Deus, para mostrar para você que o Deus não é o culpado. Quando a gente pega esse texto aqui em Deuteronômio, ele é lindo, ele é magnífico. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sobre esse tema que nós estaremos hoje falando para você. Glória. Que a culpa não é de Deus. Ô, pastor, a gente quer temente o Senhor, dá até um negócio assim eu falar. Esse tema é um tema. Imaginar assim, a gente ter a possibilidade de deixar Deus culpado de alguma coisa. Olha só, pois é. Deus. Quero aproveitar, pastor, agradecer a irmã Margarete que já está nos assistindo. Glória a Deus. Minha irmã, compartilha essa live, que aí você dá a possibilidade da sua rede social estar vendo essa ministração. Nos ajude a fazer essa ministração nessa noite de hoje. Olá. Mande um versículo, participe. Isso aí. Pastora Érica também já está nos assistindo. Glória a Deus. Compartilha aí, pastora Érica, para a glória de Deus. Pastor Maurício, fala um pouquinho. Amém. Uma boa noite para você. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um tema até uma certa polêmica, porque o que mais o ser humano, o que mais o homem, a mulher, o homem, tende a fazer é culpar o próximo, é culpar o outro pelos problemas das nossas vidas. A gente tem um costume realmente de passar para o outro o problema que muitas das vezes nós mesmos criamos. E isso é muito comum hoje em dia. Você está numa situação onde acontece alguma coisa e a primeira reação que eu e você temos é falar: não, é aquilo ali, Às vezes até no trânsito mesmo, pastor? Meu Deus, está dirigindo, aí o cara deu uma fechada, mas de repente você deu algum mole, fez alguma coisa. Então a gente sempre culpa o outro. No decorrer isso é normal, Criança faz muito isso também, Culpa o outro, culpa a outra criança. Então, a partir dessa ministração, eu creio que nós seremos canal de bênção para a sua vida, para entender que a grande maioria, se não, aliás, talvez todos os problemas, Deus está isento. Deus, ele não é culpado. E de repente você vai ficar até um pouco, não, Deus não é culpado disso, Deus não é culpado daquilo outro. Meu irmão e minha irmã, Deus não é culpado. Então, nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui, muito conhecidas no nosso cotidiano, e com certeza você fala assim: poxa, aonde está Deus nesse negócio aí? Então, fica conosco aí, compartilha essa live, comenta, faça comentários, que isso nos motiva, e também tudo isso, pode ter certeza, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. A Jussara, a obreira Jussara, glória. A Margarete é sua irmã, Jussara, é isso que você botou aqui? Deus abençoe, tá, obreira Jussara? Está conosco aqui a missionária Lamar. Deus abençoe, minha irmã. Ela inclusive já compartilhou. Ajuda a gente a fazer essa pregação de hoje, irmã, para a glória de Deus. O tema é um tema muito interessante.
a culpa não é de Deus. Que isso, né, pastor? E o pastor, quando falou aqui que nós sempre procuramos alguém para a gente colocar a culpa, eu lembrei já logo do Jardim do Éden, né? E a culpa é da mulher que Adão foi o primeiro a jogar a culpa em Eva. Meu Deus. É uma história que todos nós conhecemos, né? Deus deu a ordem lá no Jardim do Éden, ó, Adão, isso tudo aí você pode usufruir de tudo. Só que tem duas árvores, a da vida e a do conhecimento, nessa você não toca não, Adão. Verdade. E a história todos nós conhecemos. Aí a serpente foi, seduziu a Eva, e a Eva foi e comeu do fruto, do conhecimento, a árvore da ciência, dependendo da versão bíblica. Aí o Senhor, quando vinha conversar com Adão, inclusive está até um louvor tocando muito aí que passou na novela, né, pastor? Que saudade que eu tenho quando, né, tu vem conversar comigo de tarde. Aí o Senhor falou, Adão, quem falou que você estava no ar, pastor? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, foi a serpente. Então, assim, Adão botou a culpa em Eva e Eva botou a culpa em a serpente. Mas o interessante disso, que eu já quero trazer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que Deus, Ele nos dá, olha só, Deus nos dá a possibilidade, Deus nos dá o direito de escolhermos e tomarmos as nossas decisões. É verdade. Né? Deus falou para Adão, Adão, não toca ali naquela árvore. Né? Verdade. E Adão passou essa instrução para Eva. Meu Deus. Porque quando Deus deu essa ordem para Adão, Eva não existia. Depois é que Adão entrou num sono profundo e Eva foi trazida para Adão. Então a Eva sabia que Deus tinha dado essa ordem de não tocar na árvore do bem e do mal, do conhecimento. Mas ela foi lá e tocou, ou seja, Deus permite. Né? Nós temos várias passagens aqui para eu embasar isso para você. A primeira que eu quero que nós tenhamos entendimentos nessa noite de hoje é que Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus que nos coloca como escravos. Deus é um Deus que nos dá a possibilidade, nos dá o direito de decidirmos a nossa vida. Pois é. Né, pastor? Pois é. Quer falar um pouquinho? Não. Eu ia perguntar aonde está a culpa de Deus aí nessa reação, nessa atitude de Eva. Né? Porque Deus, ele falou, olha, não come, não toque. E Eva foi lá, né? Tocou, né? Então, aonde está Deus aí, culpado? Deus não tem culpa. A missionária botou um texto ali, daqui a pouco eu chego nesse texto, missionária. Então, Deus dá para mim e para você o que é chamado no nosso meio teológico, né? O livre-arbítrio. O que é isso? A decisão você pode tomar. A opção de escolher o A ou B, Deus te dá esse direito. Isso é muito interessante porque Deus não nos faz cativo. Verdade. Deus não nos quer escravos. E quando Deus dá para a gente a opção de escolher, tem muitos textos bíblicos, né, que vai dar essa direção. Eu peguei um texto que está lá em Gênesis 11:6, quando aquele povo, né, intenta fazer a Torre de Babel. Eles queriam chegar até os céus. Meu Deus. E tentaram fazer a Torre de Babel. Gênesis 11:6, aí vai dizer assim, ó, olha só o que a palavra de Deus diz. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora, olha o que Deus vai falar aqui. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então Deus não restringe. Se você decidiu alguma coisa, Deus, ele não vai mandar ninguém, ele não vai descer do céu e te segurar, não faz isso. Deus deixa você fazer. Verdade. Deus deixa a decisão contigo, sendo que a decisão gera consequência. É isso que a gente vai falar mais para frente. Mas o importante nesse início dessa ministração, dessa live, é você entender que Deus te dá a opção de escolher. Deus te dá. E aí, conforme você escolhe ou para cá ou para lá, vai ter sempre um desdobramento da tua decisão. Verdade. Né, pastor? Quer falar alguma coisa? Não, você está falando tudo aí, tem que falar mesmo. Tem sempre um desdobramento. Tem um desdobramento. Esse é o problema. E a gente vai, né, nós vamos lá
em 2 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, versículo 9, que é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Tudo que nós realizamos, todas as nossas atitudes terão desdobramentos, sendo elas boas, sendo elas ruins. Então, é por isso que é importante, antes de uma atitude importante, uma atitude que vai mudar o rumo da sua vida, é necessário você falar com Deus, pedir uma orientação a Deus. Porque muitas das vezes Deus ele vai falar um não para você, ou então ele vai falar assim, não, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda, fica parado, volta um pouquinho. É importante nós termos esse relacionamento com Deus, porque não tem jeito. A lei da semeadura, ela está para quem está dentro da igreja, para quem é homem de Deus, mulher de Deus, e para quem não quer nada com Deus também. Então, é importante nós entendermos essa lei, que é uma lei que é para todos nós. Se você semeou o ódio, você vai colher o ódio. Se você tomou uma atitude negativa, certamente o desdobramento, o resultado dessa atitude vai te trazer algum problema. Aqui o pastor falou sobre a questão de Eva. Eva, ela já tinha, com certeza já tinha ali uma conversa, não toca, não come desse fruto, dessa árvore de conhecimento do bem e do mal, mas ela foi lá e comeu. E qual foi o desdobramento? É o que nós estamos vivendo nesse dia de hoje, né? Aí entrou tudo aí. Então sempre, e muitas das vezes, a consequência de um erro nosso, né, que a gente tem o costume de culpar a Deus, não vai atingir somente as nossas vidas, vai atingir a nossa família, vai atingir, de repente, os nossos amigos, ou até mesmo a nossa cidade, a nossa nação. Então, antes de tomar qualquer atitude, sempre ore a Deus, porque Deus sempre dá a direção correta. Oh, glória. Então, partindo dessa linha, meu irmão, que Deus nos dá o poder de decisão sobre a nossa vida, eu separei aqui um texto que está lá em Josué 24, é um texto muito conhecido, muito pregado, é um texto muito interessante. Josué 24:15 vai dizer: se porém não agrada a vós servir ao Senhor, isso é Josué falando para o povo de Israel, né? Se porém não agrada a vós servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses de Amorreu. Então Josué, pastor, está orientando, está dando uma palavra até dura lá para o povo de Israel, para ele escolher quem vai servir. Se vai servir a Deus ou se vai servir aos deuses. Meu Deus. Deus dá, pastor, Deus dá essa decisão para a gente. A decisão é nossa. Exatamente. A decisão é tua. Eu quero que você fique muito consciente no transcorrer dessa live, para você, mais na frente, você entender o porquê de algumas coisas na tua vida. A palavra de Deus é muito clara. Josué, que foi o homem que sucedeu Moisés, ficou diante daquele povo lá de Israel, dividiu toda a terra de Canaã, e no final do ministério de Josué, se é que a gente pode falar ministério, no final da jornada, da responsabilidade de Josué está falando para aquele povo: se você quiser servir a Deus, você serve. Se você quiser servir aos deuses estranhos, você serve. Aí Josué fala: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então Josué decidiu servir ao Senhor. Então, mais lá na frente, o profeta Isaías vai falar a mesma coisa para o povo de Israel. Escolhei hoje, a palavra é muito parecida aqui com essa palavra de Josué: escolhei hoje a quem servis, se a Baal ou se ao Senhor. Se for a Baal, vai servir a Baal. Então Deus nos dá o poder de decisão sobre as nossas escolhas. O salmista, mais na frente no Salmo 119:30, vai dizer: escolhi o caminho da fidelidade. Meu Deus. Decidi seguir as tuas ordenanças. Glória. Aperta os teus testemunhos, ó Senhor. Então Davi escreveu para mim e para você que ele decidiu seguir o Senhor, tal qual Josué falou lá atrás: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus, ele nos dá, é muito falado o livre-arbítrio, né? Apesar de não ter essa expressão na Bíblia, Deus nos dá o poder de decisão. E é sobre essa linha que eu quero que você comece a entender
o porquê de algumas coisas. Às vezes nós, igual Adão falou, foi Eva, a Eva falou, foi a serpente, mas na realidade foi a decisão deles. Não esquecendo que o texto base dessa ministração é em Deuteronômio 28, que eu vou reler aqui para você, Deuteronômio 28. Pelo erro. Não esqueça que o texto base disso é: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que tenho cuidado de guardar todos os mandamentos que ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então o texto base é esse. E a gente está falando para mim e para você aqui, a gente está falando que Deus nos dá o poder de decisão. Eu já vou passar a oportunidade para o senhor também. Na própria palavra de Deuteronômio, lá no 30, 15, Deus vai estar assim para mim e para você: vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus, e mais na frente, Deus ainda vai nos dar uma direção. Deus não vai obrigar, mas Deus vai falar, Deus está falando assim, tem a vida e tem a morte. Aí mais na frente Deus vai falar: eu te aconselho, meu filho, a pegar o caminho da vida. Aí você vai ver os seus filhos, vai ver os seus netos. Glória. Então Deus, ele não te obriga. Agora, se você quiser buscar o caminho da morte, Deus, ele deixa você tomar essa decisão. Ele te orienta. Mas se você não quiser seguir a orientação dele, Deus deixa você seguir. Vai lá, pastor. Ao contrário de outros deuses, né? Pois é. Nosso Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Deus da Bíblia, ele nos dá a liberdade para tomarmos as decisões. Só que cada decisão que nós tomamos tem um resultado. O resultado da vida e o resultado da morte. Quando nós vamos lá no livro de 2 Samuel, onde tem como o título do texto: Davi comete um adultério e um homicídio, uma palavra muito conhecida, onde nós, como lemos lá no primeiro versículo, que diz que Davi se encontrava no palácio, enquanto o seu povo estava guerreando, e Davi olhou ali pelo terraço, do alto do seu palácio, e avistou uma mulher chamada Betseba, uma mulher bonita. E essa mulher era casada. O marido dessa mulher estava em guerra, mas Davi era um rei. E Davi chamou essa mulher e teve relação com essa mulher. Dessa relação gerou-se um filho. Mas toda atitude, toda a ação, tudo aquilo que nós realizamos, nós responderemos. O continuar dessa passagem é um profeta chamado Natan contando, narrando essa história como se não fosse Davi. E Davi ali falou: não, essa pessoa tem que morrer. Sendo que essa pessoa que cometeu essa atitude foi o próprio Davi. O homem na qual Betseba era casado, Davi mandou para a guerra e esse homem morreu. Nessa relação de Davi e Betseba tiveram um filho. Esse filho, ele morreu também. E o profeta Natan disse, que segundo essa atitude que Davi teve, disse que a espada jamais apartaria da casa de Davi. A gente entende e até começa a refletir aonde que está a culpa de Deus nisso daí. Davi, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. É um homem direcionado por Deus. Com certeza, no momento onde ele estava ali disperso, um desejo da carne foi lá, se interessou por uma mulher que não poderia se interessar, teve uma relação com ela e o resultado, ele trouxe maldição para a casa dele. O que eu quero dizer para você nessa passagem aqui: toda reação, toda atitude que nós tomamos vai ter uma reação. Aqui Deus com certeza já tinha dado orientação para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente pode olhar assim: mas a culpa foi de Deus. E aonde que estava a culpa de Deus nessa história? Se Davi era um homem de guerra, pastor Cristiano, era para ele estar na guerra agora, guerreando junto com o povo.
Se Davi era um homem que tinha muitas mulheres, por que ele foi se interessar por uma mulher que era casada, uma mulher, né, de um homem que era de guerra ali, um general de guerra que fazia parte do exército de Davi? Então Deus não tem culpa nenhuma nessa história. E muitas das vezes, quando nós nos colocamos numa enrascada, nós nos colocamos num problema, a gente tende a culpar a Deus. Aí fala, Deus, por que isso? Por que aquilo outro? E Deus deve olhar assim do alto do céu e falar assim, eu te avisei, meu filho, te avisei, minha filha. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reações, muito cuidado com as nossas atitudes. Porque cada atitude vai ter uma reação, cada atitude vai ter algo que vai afligir não somente a nossa vida, mas até mesmo aqueles que estão em nossa volta. Então Deus, muitas das vezes, não é culpado, ou a grande maioria das vezes, não é culpado dos problemas de nossas vidas. Aliás, Deus não tem culpa de nada. Deus não é culpado. Aleluia, Deus não é culpado. Aleluia, glória a Deus. Pastor Egídio, Deus abençoe. Que bom o senhor aqui nessa live. Nos ajuda aí, pastor. Deus abençoe. O tema da live, a culpa não é de Deus. Ajuda aí, manda um versículo, pastor. Nos ajuda aí a pregar essa palavra. E o texto base, pastor, está lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2. Grande prazer o senhor aqui nessa live. Aproveita e já peço ao senhor, dê um abraço no Biel. Deus abençoe. Missionária Úrsula. Michele Lio, que Deus te abençoe, minha filha. Participa aí, manda um texto bíblico. Fábio, presbítero Fábio, Deus te abençoe, meu irmão. Muito bom você aqui nessa live. Nos ajuda aí. Glória a Deus. O tema da live, a culpa não é de Deus. Então nós falamos aqui, agora há pouco, que Deus nos dá o direito de escolher. Verdade. Porque, de uma maneira geral, é conhecido o livre-arbítrio, né? Então nós mostramos aqui que se você tomar uma decisão, Deus deixa. Se você quiser ir por um caminho, Deus deixa. Se você quiser ir por outro caminho, Deus deixa. Exemplo de Josué falou para o povo lá, escolher hoje a quem servir, se os deuses dos seus antepassados ou se é o Senhor. O profeta Isaías mais na frente também falou a mesma coisa, escolhei hoje se vai servir a Baal ou se vai servir a Deus. Isaías ainda falou o seguinte, ó, escolhe um e vai servir, porque se você for servir aos dois deuses, você vai desagradar os dois. Então, o poder de escolha, Deus ele dá, ele deixa contigo. E nós falamos aqui no início dessa ministração que é uma questão muito simples. Deus não quer que nós sejamos escravos. Essa é a grande, talvez um ponto assim muito importante que às vezes a gente não entende e talvez não se é explicado para o povo cristão. Deus não quer você escravo. Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, acho que versículo, capítulo 9, se eu não me engano, Deus ama o que dá com alegria. Normalmente esse versículo ele é muito usado na questão de oferta, na questão dos dízimos. Mas Deus ama quando você dá para Ele qualquer coisa e tem que ser com alegria. Se você vai trabalhar para Deus, se você é obreiro da casa do Senhor, vai com alegria. Porque se você for murmurando, Deus não recebe. Deus não quer você lamuriando. Deus não quer você igual esse povo lá no deserto, lá com Moisés, com Josué, reclamando. A missionária está botando mais um versículo aí, meu Deus. Então, meu irmão, Deus deixa a teu cargo a decisão. Verdade. E como nós já falamos aqui anteriormente, cada decisão gera uma consequência. O pastor aqui acabou de narrar Davi pegou Urias e botou lá, escreveu lá para o general, acho que Joabe, pega Urias e bota ele lá na frente da batalha, mandou matar o cara para ficar com Betseba. E a espada ficada na casa de Davi. Então, toda uma atitude, toda uma ação nossa tem o desdobramento, tem a sua reação. E é sobre esse prisma que nós queremos passar para você nessa noite, para você ter a convicção que a culpa não é de Deus. Não é de Deus. Quando a gente pega, vou ler de novo aqui para você, Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que tenha cuidado e guardar todos os teus mandamentos que te ordeno hoje. Então, primeiro, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Temos que ter cuidado de ouvir a voz de Deus que Ele está ordenando para mim e para você nessa noite. E tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Essa é a promessa que Deus tem para o povo dele.
E olha qual é a promessa mais interessante. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então existe algo muito importante quando eu e você estamos dentro da vontade de Deus. E eu quero já abrir aqui um parênteses, pastor, que eu sempre prego isso, né? E às vezes a pessoa não entende. É claro que existe um tratar de Deus, é claro que existe algo que Deus precisa instruir a mim e a você, principalmente quando Deus separa para fazer algo com diferenciação nessa terra. Deus precisa te preparar. É o famoso deserto de Deus, né? Jesus foi para o deserto. Processo, né? Então nós precisamos passar por um processo em que às vezes a gente acha que nesse processo, quando a gente está nesse processo, a gente serve a um Deus carrasco. A gente não serve um Deus carrasco. A gente serve a um Deus Pai. E como um Pai bom, um Pai que tem um amor ágape, um amor incomensurável, esse pai, ele se esmeira em te instruir. Então existe uma grande questão, que às vezes o crente até brinca, né? Que a minha sócio da SEDAI, que a minha geladeira só tem água, né? Então às vezes tem essa questão, deixa eu falar para você, eu sempre prego isso. Crente não passa necessidade. Crente passa pelo processo para aprendizado. Não culpe a Deus. Na realidade, você tem que fazer o que o irmão, aquele baiano canta. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Como é o nome desse irmão, Érico? Então, a gente tem que dar glória a Deus. Se a gente está passando pelo deserto e é de Deus, vai dando glória, porque Deus está te preparando para alguma coisa muito grande, alguma coisa diferenciada. Né? Irmão Lázaro, lembrei dele aqui agora. Lázaro, Se você está passando pelo processo e é de Deus, vai dando glória. Se você está passando pela prova, vai dando glória. É isso que a gente quer passar para você, nessa narrativa dessa noite de hoje, para falar para você que a culpa não é de Deus. Não é de Deus. Pastor. É Fábio Leite, presbítero? Fábio, presbítero. Ele botou um comentário muito interessante ali e é importante, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Verdade. Então, eu ministrei essa palavra tem umas 2 semanas lá na igreja, né, que Deus não é culpado, né, não era muito com esse tema, mas é dizendo que a grande maioria dos problemas que nós administramos em nossas vidas, Deus não tem culpa de nada. Eu até brinquei, numa hipótese de você entrar no shopping, pastor Cristiano, aí você está munido do seu cartão de crédito, aí você entra numa Casas Bahia, numa loja americana, vê aquela televisão lá de 60 polegadas, custando 4 mil reais, você todo enrolado, todo endividado, você paga o cartão, vem para casa com a televisão, e fica, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar essas prestações? Aí eu te pergunto, onde que está Deus? Você não consultou a Deus, né? Antes de você entrar até mesmo numa dívida, antes de você entrar até mesmo numa prestação, qualquer coisa, sempre peça orientação a Deus. Porque depois do leite derramado, né, pastor Cristiano, já não tem mais jeito. Aí você começa a culpar começa a culpar outro e começa a culpar até a Deus, né? Culpar a Deus de uma coisa que nós mesmos colocamos para nossas vidas. Então, por isso que é muito importante nós sempre estarmos na direção de Deus, como o presbítero falou ali, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Isso nos dá um conforto, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque nós não consultarmos a Deus antes. Verdade. Né? Ao invés de nós culparmos a Deus pelas nossas falhas. Então, é muito importante isso. Essa live aqui é uma live que vai te instruir muito, porque com certeza, de repente, você está acometido de uma doença, você está passando por um momento difícil, todos nós estamos passando, é lógico. Mas, de repente, você começa a falar, Deus, foi Deus, não. Entenda que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita, agradável para nossas vidas. O que nós temos que fazer é o que está escrito na palavra. Nós temos que seguir as orientações de Deus. Se a gente seguisse mais as orientações de Deus, com certeza eu e você
a humanidade, a terra em si, não estaria nessa situação que nós estamos vivendo. O povo precisa mais de buscar a Deus na palavra, precisa de buscar a Deus mais em jejum, em oração, em consagração, para que nós possamos saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Deus não é culpado. Meu Deus, glória a Deus. Então, nessa noite que nós estamos com o tema A Culpa Não É de Deus, então a missionária botou ali, pastor, um texto muito interessante. Está lá no livro. Não, já passou, outro não deu tempo, né? Não, eu vou em Juízes 14:3, que a missionária botou esse texto aqui muito interessante. Que como a gente está nessa linha, que as consequências da nossa decisão refletem diretamente na nossa vida, quando ela bota esse texto aqui em Juízes 14:3, está narrando sobre Sansão. Sansão foi nazireu. A mãe de Sansão, ela não podia engravidar, né? Muito parecida a história com Ana, mãe de Samuel, e de repente Deus abriu a madre dela e falou, o que está no teu ventre, ele vai ser nazireu. Nazireu tinha muitas restrições, né? Era separado para Deus o nazireu. Então Sansão era nazireu, então ele não podia beber vinho, ele não podia pegar animal morto, entre outras coisas, cortar o cabelo. Sansão, todos nós conhecemos essa história. E quando a missionária coloca aqui Juízes 14:3, está exatamente numa decisão de Sansão de se casar com uma filisteia. E a ordem de Deus para o povo hebreu, para o povo de Israel, é se casar entre eles, com o povo israelita, não se misturar, principalmente com o filisteu, que historicamente é inimigo do povo de Deus, né? Mas Sansão, ele decidiu casar com a filisteia. E a mãe, olha só, 14:3 que a missionária botou, porém seu pai, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás e tome por mulher dos filisteus. E a gente sabe a história. E mais à frente é uma história muito complicada, trouxe muito problema para a vida de Sansão. Sansão teve que sair fugido lá da presença dos filisteus, né? E daqui a pouco Sansão se casa com Dalila. Então, assim, as nossas decisões, elas refletem diretamente, as nossas decisões refletem diretamente na consequência. Verdade. Você veja aqui que Deus usou o pai e a mãe de Sansão para falar, casa com um dentro dos israelitas, mas ele tomou uma decisão, casou com a filisteia e foi só problema na vida dele. Então, nessa noite em que a gente está falando para você que a culpa não é de Deus, você pode ter certeza. Volto novamente, pastor, que se o povo fixar Deuteronômio 28, a gente vai entender. Deuteronômio 28 vai dizer, meu irmão, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, se a gente estiver dentro da vontade de Deus, começa a se cumprir a vontade de Deus na tua vida, para a glória dele. Glória a Deus. Pastor, fala aí. Pastor. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, seu versículo 31, onde Jesus vai ali falando, né, o sermão da montanha, ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Muitas decisões nós tomamos, no fervor da emoção. A maioria dos nossos erros é quando nós estamos de cabeça quente. Meu Deus. Nós estamos no olho do furacão e a gente toma uma atitude sem consultar a Deus. E aí essa atitude certamente vai trazer problemas para nossas vidas. A gente não consulta a Deus antes de tomar uma decisão importante. Aqui Jesus ele fala para que a gente não ande inquietos. E o que o mundo quer, pastor Cristiano, você que está nos assistindo, é que a gente fique inquieto, com a cabeça, o tempo todo girando, sem sentar, sem se ajoelhar, sem falar com Deus, antes de tomar uma decisão importante. De repente você está assistindo essa live aqui, e amanhã você tem que tomar uma decisão importante, que vai definir o resto da sua vida.
Ore a Deus antes de você tomar a decisão pela sua própria vontade e depois querer culpar a Deus. Pois é. Ore a Deus. Jesus está falando aqui, não andes inquietos, né? Não ande ansiosos, porque o que o mundo quer é que a gente fique nessa ansiedade. Meu Deus, será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí toma uma atitude, aí vem o resultado. O resultado, se nós tomarmos pela nossa sabedoria, pelo nosso entendimento, pela força do nosso braço, com certeza, se não for direcionado por Deus, a gente vai, com certeza, sofrer consequências disso. Verdade. Então, sempre peça orientação a Deus. Glória a Deus. Conforme o presbítero falou, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Se você tomar uma decisão direcionada por Deus, com certeza você não vai culpar nem o teu irmão que está do teu lado e nem a Deus. Deus não é culpado. Pastor, estamos quase acabando não briga. Meu Deus, esse assunto dá para a gente falar assim a noite toda. Quero agradecer aqui ao Valdeci Ramos, que está participando. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por estar aí. E eu quero aproveitar que a missionária Lamar deixou ali um tema maravilhoso. Ela botou Jonas 1. É um tema muito pregado, muito falado. Você vê, Deus falou para Jonas, vai lá para Nínive pregar minha palavra. Deu interesse naquele povo. E Jonas, ele não atendeu a voz de Deus. Ele fugiu do mandamento, ele fugiu do que Deus tinha falado para ele. E é uma história que todos nós conhecemos. Pegou Nínive para cá, ele pegou o navio para lá. E veio a tempestade. E daqui a pouco Jonas é jogado ao mar. E daqui a pouco Jonas vai para onde? Lá em Nínive. Mas a gente sabe que por Jonas não ouvir, não obedecer à voz de Deus, e será que... Vou voltar aqui de novo. Muito bom, missionário. Ei, pastor. E essa passagem de Jonas é muito interessante, porque quando Jonas ele entra no navio, que com certeza é um navio onde o capitão já costumava fazer aquele percurso, levando mercadorias, trazendo mercadorias, a palavra de Deus diz que em determinado momento eles precisaram jogar fora as mercadorias. E com certeza essa mercadoria que o capitão tinha que dar conta, pois é, teve uma consequência. Teve uma consequência, então temos que estar sempre na direção de Deus, porque a maioria das vezes a gente pode causar problemas não somente para a nossa vida, mas também para a vida dos terceiros também. Pois é, então precisamos ouvir a voz de Deus, pastor. Né? Quando a gente pega o texto base lá em Deuteronômio 28, que é um texto também muito conhecido, né, do meio cristão, mas se porventura tiver alguém vendo, quem for ver depois essa gravação, entenda que Deuteronômio 28, Deus deixa algo maravilhoso para o povo dele, né? Então assim, mas só que Deus instrui a mim e a você a ouvir a voz dele, ouvir e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Em Deuteronômio 28 vai falar, pastor, está quase acabando essa live, vai falar das bênçãos do Senhor, se a gente estiver, o que eu quero falar para você, meu irmão? Deus não está procurando a pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos, pastor. Essa é boa. Eu não estou aqui nessa noite pregando que você tem que ser perfeito, que você tem que estar no nível de santidade tal, porque se tu estiver no nível de santidade, Deus já te leva logo. Nós somos imperfeitos nessa terra, nós somos pecadores, conforme nós falamos ontem. Sim. Só que nós somos pecadores justificados, mas nós temos que nos esmerar, nós temos que nos esforçar para estar sempre dentro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aqui na palavra dele que ele deixou para mim e para você. Aleluia. Tudo que estiver fora daqui não é vontade de Deus. A Bíblia, ela nos dá instrução para todos os campos da nossa vida. No que você pensar, a Bíblia tem a instrução. Então Deus, ele dá a orientação para mim e para você, conforme a gente está narrando desde o início. Mas Deus dá a você o direito de decidir, conforme já foi narrado aqui com Jonas, conforme já foi narrado aqui com Sansão, com Davi, com Ruth lá, que a missionária colocou o texto. Então assim, Deus nos dá o poder de decidir. Agora, a consequência da decisão, a gente arca. Agora, quando você está dentro da vontade de Deus, Deuteronômio 28, quando você ouve a voz do Senhor e guarda, as bênçãos do Senhor começam a vir sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus vela pela palavra dele. Meu irmão e minha irmã, Deus vela pela palavra dele. Eu falo para você,
A grande maioria dos nossos problemas, é por desobediência à voz de Deus. E o cristão, principalmente, o cristão vive muito problema porque ele não ouve a voz de Deus e não caminha segundo a vontade de Deus. Então tem um caso que um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, mas a palavra de Deus é que é perfeição. Então precisamos ouvir a voz de Deus. Em Deuteronômio 28 tem uma série de bênçãos. De Deuteronômio 28:1 até o 14, tem só bênçãos que o Senhor fala para mim e para você. Se você ouvir a minha voz, Ele vai te colocar como cabeça e não cauda. Se você ouvir a voz de Deus, Deuteronômio 28, tu não vai ter para emprestar, não, tu vai dar, tu vai ser tão abastado que você vai dar, você vai ser abençoador. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Agora, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, nós, meu Deus, consequentemente, vem os erros. Aí vem os erros. E a maioria dos problemas, a gente fica administrando o problema o tempo todo. É o tempo todo administrando o problema. Aí o que acontece? Aí vem o esfriamento, vem o esgotamento, vem o cansaço, vem o desânimo. Meu Deus. E Deus, Ele não quer isso. As recomendações dele, que está aqui na palavra. É difícil, pastor? É difícil. Eu sei que é difícil, porque é necessário muita renúncia. Mas não é impossível para nossas vidas. Não é impossível. Vou repetir, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem dificuldades, mas passa a partir dessa live, seguir as orientações de Deus para a sua vida. Deus ele vai usar a palavra dele, Deus ele vai usar um profeta, Deus ele vai usar um louvor, Deus vai usar o que for para te orientar, mas é necessário uma ligação com Deus. Né? Então procura sempre meditar na palavra de Deus. Antes de tomar grandes decisões importantes, procure sempre pedir orientação a Deus. Vá de repente a um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você confia ali, que realmente tem vida no altar, e vá, né? Peça orientação. Olha, eu preciso tomar tal decisão. De repente você está precisando tomar uma decisão hoje mesmo. Ore a Deus, leia a palavra. Antes de tomar a decisão, peça para o Senhor me direciona, e com certeza Ele vai te direcionar. Pastor, para quem está nos vendo aí, para tomar uma decisão, eu vou voltar no Salmo 119:30. Toma a mesma decisão que o salmista tomou. Eu tenho certeza que a consequência dessa questão que você precisa resolver vai ser vida para a tua vida. O salmista no Salmo 119 falou: escolhi o caminho da fidelidade. Deus. Decidi seguir as tuas ordenanças. Glória. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Então, meu irmão, para que você em determinado momento da sua vida não esteja envolto a muitas questões e você comece a ponderar, você comece a achar que a culpa é de Deus, a culpa não é de Deus. Porque Deus ele quer acrescentar vida à tua vida. Então decida igual o salmista decidiu, Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade. Deus é fiel. Aleluia. Eu é que você, é que não somos, mas Deus, a proposta de mim para você, ela é a mesma. O amor ágape, o carinho, o Jeová Jirê, continua a mesma coisa. Eu e que você... É que quando tomamos outro caminho fora da vontade, fora da palavra de Deus, aí vem a consequência, pastor. Então, escolhi a tua fidelidade. A missionária ela botou ali algo muito interessante. A tua palavra no meu coração. A missionária botou: não podemos só ouvir a voz de Deus, mas temos que praticar o que ela nos ensina através da sua palavra. É o que está em Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos? Muito bom, missionária. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se guardar a palavra de Deus, missionário, no coração para não pecar contra Deus, não peca contra ninguém. E aí você não vai ter desdobramentos de problemas que hoje a gente tem, porque a gente não ouve a palavra de Deus, pastor. Meu Deus, queríamos... Pastor, está quase acabando. Queríamos nós, né, ser instruídos desde pequeno. Meu Deus. A gente foi ser crente, foi conhecer Jesus depois de velho. Aí... tudo aquilo, né, que a gente viveu,
antes de ter um encontro com Deus, temos que administrar. Não tem jeito. Nós somos resultado daquilo que nós fizemos no passado. Mas a partir de hoje, tudo que você realizar hoje, Jesus ele fala assim, eis que tudo se faz novo na sua vida. De repente hoje você se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, porque Deus ele é misericordioso, pastor Cristiano. Deus ele pode usar de misericórdia, né, sabendo que você não está suportando mais, porque Deus ele nos fortalece nas nossas fraquezas. O que nós temos que fazer é realmente nos humilhar diante da presença de Deus, falar assim, Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, me ajuda, me orienta. Com certeza Deus vai te orientar nesse problema que você está passando, nessa situação que você está passando. Mas enquanto você não se humilhar na presença de Deus, aí você vai continuar administrando. É como se uma vida ficasse rodando em círculo, né? Você fica o tempo todo, resolve um probleminha aqui, daqui a pouco vem outro, mais um problema, mais um problema. É isso que o inimigo das nossas almas quer, que você fica o tempo todo administrando o problema. Enquanto Deus ele quer que você siga a voz dele, para que as bênçãos venham até você, tá? Então, com certeza, hoje, ore a Deus, se arrependa dos teus pecados, das suas falhas, e com certeza Deus vai estender a mão sobre a tua vida e vai te orientar, porque Deus ele quer glorificar o nome dele através das nossas vidas. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, lá, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é a verdade, Jesus é a nossa verdade, a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Peça sempre orientação a essa palavra aqui em nome de Jesus. Estamos quase chegando no final dessa ministração de hoje. Então, o tema dessa ministração, a culpa não é de Deus e não é de Deus. Agora, quando a gente ouve a palavra de Deus, conforme a missionária Lamar nos orientou ali, e pratica, a gente está dentro da vontade de Deus, pastor. E aí, Deuteronômio 28 começa a se cumprir na tua vida sobre as bênçãos de Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Se você ouvir a voz de Deus e praticar a palavra dele, tu vai ser bendito. Bendito o fruto do teu ventre. Glória a Deus. A tua casa vai ser uma casa linda, com filhos. Aleluia. Bendito o teu cesto. Não vai faltar, você vai ter abastança. Mateus 6,33, pastor. Glória, aleluia. Você não vai passar por necessidade, já falamos, crente não passa por necessidade, crente passa por processo, por aprendizado. Já falamos aqui, ó. Tu vai ser bendito ao entrares, tu vai ser bendito ao sair, se ouvir a voz do teu Deus. São todas essas bênçãos que Deus tem para aqui, ó. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Aleluia. Então, esse Deus poderoso que hoje, através de Jesus Cristo, nós podemos chamá-lo de Pai. A palavra vai dizer que nós somos maus. Se o filho nosso pedir pão, a gente vai dar escorpião? Não, a gente vai dar pão. Ainda vai passar uma manteiguinha no pão assim, um cafezinho com leite. Imagina Deus que tem o poder de todas as coisas. Então, se a gente ouvir a voz do Senhor, seu Deus, Ele te confirmará para si como povo santo. Nós somos chamados para andar no caminho de santidade. Ele escolheu desde antes da fundação, eu e você, para a gente andar no caminho de santidade. Cumpre a palavra dele na minha vida e na tua vida. Todos os povos da terra verão e é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então você vai ser uma pessoa respeitada, porque você representa Deus Altíssimo aqui na terra. Às vezes a gente esquece disso, pastor. Esquece, pô. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Um certo Deus que tem poder, né, para atuar em todas as áreas de nossas vidas. Presbítero Fábio Leite, presta atenção. Dizem pra gente que esse plano que a gente vive, né, tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, uma parcela razoável, eu, você, presbítero, missionários, irmãos que estão nos vendo, a missionária Lamar, nós somos um privilegiado de representarmos um Deus onipotente, onipresente, onisciente aqui na terra. Então você presta atenção, o que é que Deus deixou para quem estiver dentro da palavra dele, para se cumprir a vontade dele aqui, e nos dá autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus falou, ó, aqueles que creem, os sinais vão seguir. Então, a gente como discípulo de Jesus, os sinais vão seguir. Então, a gente precisa nessa noite entender que Deus não tem culpa dos nossos problemas.
Os nossos problemas, eles são reflexos das nossas decisões contrárias à vontade de Deus. Pronto, fechou. Esse é o pensamento. Se você está passando por algum problema, se você a tua decisão, ela está contrária à vontade de Deus. Ah, irmão Cristiano, mas aí a vontade de Deus está aqui, meu irmão, minha irmã, na palavra que Ele deixou para você. Irmão Cristiano, eu não sei a Bíblia toda, mas com certeza Deus tem homens e mulheres de Deus nessa terra que vão te dar uma orientação. Deus com quem tenha dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque todas essas bênçãos vão te alcançar, pastor. Glória a Deus. Pastor. Agora, nessa própria palavra de Deuteronômio 28, quando chegar lá no versículo 15 até o final, meu irmão, depois você medita nisso aí. Quando você deixa de ouvir a voz do Senhor teu Deus, e aí, quando você não ouve a Deus, você vai ouvir quem? Você vai ouvir o mundo. Exatamente. E hoje o que tem mais por aí é voz, né? É muita voz. E a gente, se a gente não ficar ligado com Deus, a gente vai seguir a voz do homem, aí, meu filho, vai tudo por água abaixo. Aí você vira consequência de não ouvir a Deus, aí você começa a ouvir a voz do mundo. E está muito claro na palavra de Deus, nesse mundo jaz o maligno. Quem manda nesse mundo é o maligno, está muito claro. E aí o maligno, o que é que ele quer fazer com a tua vida? Ele quer te afastar de Deus. Aí começam a desdobrar problemas na tua vida, coisas na tua vida, começa a ter situações na sua vida em que você começa a achar que Deus é culpado, mas Deus não é culpado. É a tua decisão, é a minha decisão que pode trazer vida ou pode trazer morte, conforme Deus orientou lá em Deuteronômio capítulo 30. Tem o caminho da vida e tem o caminho da morte. Deus fala, ó, se eu fosse você, escolhi o caminho da vida, que aí tu vai ver teus filhos, vai ver teus netos, vai ter abastança. Agora, se você quiser escolher o caminho da morte, não ouvir a voz do seu teu Deus, aí tem os desdobramentos todos na tua vida, porque esse mundo, ele propõe para mim e para você a morte. Esse mundo propõe para mim e para você calabouço, abismo. Meu Deus. E Deus não quer isso para mim e para você. Então, nessa noite, meu irmão, que nós estamos encerrando, pastor, meu Deus. 57 aqui no meu. Deuteronômio 28, guarda isso. Eu te aconselho, a você que está vendo essa ministração, eu te aconselho a você meditar em todo o livro de Deuteronômio, porque ele há de falar contigo poderosamente. Eu vou deixar mais uma vez para você aqui essa direção. Deus não é culpado. Deus não é culpado. A culpa não é de Deus. Porque Deus está falando aqui para mim e para você nessa noite. Ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você não precisa correr atrás da abastança, você não precisa correr atrás da bênção. A palavra que vai vir até ti. Glória a Deus. Então começa a ouvir a voz do Senhor teu Deus, que os teus problemas vão começar a diminuir. E você vai ter a certeza que Deus não é culpado. Glória a Deus. Vamos encerrar, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Você, né, que ficou assistindo aí, missionária Lamar, Glória a Deus. Leite, você que está me assistindo aí, pega essa live aí como lâmpada. Pega essa live aí como bússola para a tua vida. Deus. Se você está vivendo um momento hoje com muitos problemas, há tempo ainda de você se arrepender, né? Se humilhar a Deus e de orientação a Deus. Olha aí, Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Né? Deus tem prazer em nos abençoar. Posso botar o louvor, pastor? Pode aí, pastor. Meu irmão, muito obrigado essa noite que você está conosco aqui. Presbítero Fábio, a gente está com essa campanha lá na igreja, a minha graça te basta. O obreiro Guilherme pregou lá, nos encheu com a palavra de Deus lá, nós saímos maravilhados, alimentados com a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final dessa live. Eu espero que nós tenhamos, né, pastor, tempo passado para você. É um tema meio complexo, né? Complexo, dá para falar a noite toda aqui, né? Tema meio polêmico. Mas você pode ter certeza que a culpa não é de Deus. Aleluia. A nossa decisão, ela tem consequência. E quando a nossa decisão não está de acordo com a vontade de Deus, aí, meu Deus. Então, nessa noite, irmão, pode ter certeza que Deus tem coisa boa para a tua vida. Obrigado, presbítero Fábio. Muito obrigado. Troquei o louvor. Bendito serei. Então você glória a Deus.
Eu profetizo esse louvor na tua vida. Glória a Deus. Que os mandamentos seus. Olha aí, ó. Obedecer. Deuteronômio 28. O Senhor meu Deus exalta sobre todas as nações. Glória. Eu não correrei atrás de bênção. Oh, glória a Deus. Sei que elas vão me alcançar. Aleluia, Deus. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Eita, aleluia. Vai, ó. Bendito serei na Essa é a terra. promessa que Deus tem para você. Bendito serei. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Paz em nome do Senhor. Coloque sua mão assim. Que a grande amor de Deus e a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Paz em nome do Senhor. Abençoado será quando Obrigado. Muito obrigado. Segunda-feira, às 21 horas, estamos aqui, toda segunda. Obrigado por ter participado, presbítero Fábio, pastor Edílias Canal, missionário da Mata ali. Deus abençoe a todos vocês. Glória. Muito obrigado. Receba para a glória de Deus essa palavra.